Agora recebendo o prefeito eleito aqui em Blumenau, Egídio Ferrari, delegado Egídio, deputado Egídio ainda até dezembro, né, que está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo novamente aqui na Itaberá, deputado. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e desejando também um ótimo dia e agradecendo a todos, aqui os ouvintes da Rádio Itaberá, mas também a todos os blumenauenses e pela votação expressiva, pelo resultado da eleição, mas principalmente pelo carinho que a gente foi recebido durante toda a campanha em todos os cantos de Blumenau. Isso realmente me impactou bastante e foi muito positivo para que a gente pudesse alcançar a vitória. Janeiro está logo aí, né? Passa rápido, o senhor já começou o trabalho de transição, inclusive sexta-feira teve a primeira reunião, e nesse primeiro contato já foi possível conhecer um pouco dos números dessa importante máquina administrativa e dessa importante cidade que é para o estado do Blumenau? Bom, a primeira reunião agora oficial, né, nós já tínhamos bastante conversa com o próprio prefeito Mário e por conta principalmente da atuação da vice-prefeita Maria Regina, que vai continuar comigo no ano que vem. Mas nessa primeira reunião, justamente, a gente buscou estabelecer alguns critérios, algumas metas, enfim, de trabalho. E até no final de semana encontrei algumas pessoas que trabalham na prefeitura, alguns servidores, e eles me disseram, já estou sendo cobrado ali para levantar as tabelas, as planilhas, enfim, para apresentar. Então, nesse primeiro momento, a gente ainda não analisou números, mas mais para acertar como a gente vai fazer nessas próximas reuniões, para que a gente busque essas informações, coloque isso em planilhas, né, e colocando também todo o nosso plano de ação em andamento, para que no dia 1º, o mais importante que eu tenho comigo é que no dia 1º de janeiro, o município, toda a estrutura não pode parar. Né? Então, a gente precisa da continuidade e da prestação de serviço público. Nessa primeira reunião, por exemplo, foi até tratado das férias coletivas dos servidores. O prefeito Mário tem feito também reuniões aí com a equipe de saúde, principalmente, para os plantões, né, para aqueles serviços essenciais. A população não pode ter prejuízo nenhum. E qual é a opinião do senhor sobre isso, né? Já que o senhor vai assumir no dia 1º de janeiro, precisa ter todos os serviços andando, né? Esses serviços essenciais durante essas 2 semanas de férias coletivas, né? Como é que o senhor pretende ter a realização desses serviços nesse período? Bom, todos os anos isso já acontece. A diferença maior é que, como está trocando o governo, então a gente também está a par da situação, né? Como falei nessa primeira reunião, então a gente já vai decidindo, mas isso tudo já está ficando a cargo da equipe, do colegiado do prefeito Mário, para que as coisas aconteçam. Aí ele vai, às vezes, me consulta justamente, né, já que a gente inicia, toma posse no dia 1º de janeiro, para ver se a gente concorda com aquilo ali, mas super natural, tudo muito bom, muito diálogo. E volto a dizer, né, mais uma vez com o papel fundamental ali da Maria Regina também participando, principalmente, né, na área da saúde, nesses serviços essenciais. E logo no início do ano a gente já começa a falar, lá já virá o ano letivo, então a gente já tem bastante coisa para continuar, até porque eu fui o único candidato que firmei o compromisso nesse próximo ano, de continuar entregando materiais escolares e uniformes, né, para as crianças de toda a rede pública municipal. E isso a gente vai continuar. Então tem bastante coisa em andamento. Vamos analisar os contratos que podem vencer agora, final do ano, aqueles que podem vencer, né, no início do ano, as licitações em andamento, enfim. Como eu disse, né, para resumir, justamente para que a população não tenha nenhum prejuízo, a cidade não tenha prejuízo. Então, por isso, tão importante esse diálogo e essa transição nesse momento. Para tomar conhecimento de tudo isso, que é um leque muito grande, né, prefeito eleito, qual vai ser a frequência de reuniões que o senhor deve ter durante esse período? Como eu falei, ainda parece ser longo, mas está logo aí, né? Passa rápido. Passa rápido. A gente tem portas abertas totalmente com a prefeitura. Maria Regina estando lá dentro, ela colocou também o gabinete dela à disposição. Então a nossa equipe, se precisar ir até lá, ou às vezes, muitas das vezes também conversas, né, pelo próprio telefone, troca de mensagens para alguma coisa rápida. Mas as reuniões, elas podem acontecer, se for preciso, todos os dias, né, para ir até lá. Não necessariamente eu, mas alguém da minha equipe ir até a prefeitura para conhecer alguma estrutura, ou, né, exatamente ver a rotina, acompanhar a rotina de trabalho. Isso pode acontecer diariamente. Vai depender da demanda e enfim, a frequência vai depender justamente da demanda, né, daquilo que a gente realmente precisar. Então, como falei, né, 2, 3 vezes por semana, mas se a gente precisar estar todos os dias lá, a gente vai estar.
Sei que ainda está começando todo esse processo e o senhor tem que tomar conhecimento de alguns números ainda para tomar algumas decisões. Mas o senhor pode rever a estrutura de governo? Sim, posso sim. Essa transição, ela, além, né, do que eu comentei, de olhar toda a estrutura, da prestação de serviço público, né, da continuidade dessa prestação, a gente também vai estudar o tamanho da máquina, o tamanho da estrutura. Então eu tenho já me debruçado sobre isso e pedido para a equipe, olha, deem uma olhada, se a gente conseguir enxugar, diminuir alguma estrutura, eu quero ter efetividade. E com o meu DNA, com a minha cara. Então vai ser o prefeito Egídio a partir de 1º de janeiro. Então algumas mudanças são naturais, mas eu busco enxugar, nada de aumentar a estrutura, nem aumentar cargos, né? Muito pelo contrário. A gente quer fazer, provavelmente teremos uma reforma administrativa mais ou menos ampla, vai depender toda nessa análise, mas nessa reforma eu não abro mão de ser algo sem aumento de gastos. A população não pode, né, ou o município não pode ter mais gastos, enfim, com administração de pessoal ou com estrutura inchada. Eu quero diminuir isso. Até agora o senhor anunciou 2 cargos para o novo governo, né, ou 2 nomes. Maria Luísa Fusinato para a Secretaria de Comunicação, Denis Cotini como chefe de gabinete. Já tem outros nomes em vista, delegado? Olha, eu estou muito tranquilo em relação a isso, conversando bastante, ouvindo as pessoas. Então, nomes assim para divulgar, a gente não tem essa pressa, até porque a gente tem que ter uma responsabilidade e um respeito com quem está trabalhando. Sim. Então, às vezes, quem está lá fica sabendo, né, muitas vezes, poxa, alguém vai vir no meu lugar, não tive oportunidade, enfim. Então a gente tem esse cuidado porque o governo está em andamento. Mas muitas conversas tem. A Maria Luísa já faz parte da minha equipe, antes, né, uma colega, antes da minha campanha de deputado estadual. Então pela primeira vez, quando eu decidi me candidatar, a Malu, a gente chama Maria Luísa, a nossa Malu, ela veio para a equipe, principalmente para cuidar das minhas redes sociais, para me ajudar com isso. Eu era um delegado de polícia sem rede social aberta, né? Cuidando muito com a exposição da família, enfim. Então a gente começou a passar por essa mudança. Depois, quando a gente ganha a campanha, ela coordenou toda a campanha para deputado estadual. Quando a gente ganha a campanha, por óbvio, ela começa a trabalhar comigo e não abro mão, assim, agora na prefeitura, né? Nesse novo desafio, ela também trabalhou na nossa campanha, ajudou muito. E agora, para o ano que vem, muito natural convidá-la. Assim como o Dênio. O Dênio também é um amigo pessoal que conheço há muitos anos. Desde que eu era estagiário no fórum, conheço ele como advogado. E depois, com alguns amigos em comum, a gente foi se aproximando. E ele também ajudou na minha campanha de deputado. E lá no primeiro dia, já que eu assumi como deputado estadual, o Dênio já foi meu chefe de gabinete. Atua até hoje nessa função. E assim, então os dois nessas 2 funções. E assim vai acontecer também com a minha equipe de deputado do meu gabinete. O Fernando está aqui comigo, o Fernando vai trabalhar comigo no gabinete. O Alexandre de Vargas, policial civil, vai trabalhar comigo. O Nilson vai trabalhar comigo, que já trabalhava. Enfim, né, não vou ficar aqui citando todos os nomes, mas o pessoal que já trabalha comigo são pessoas da minha confiança e têm experiência e qualificação para trabalhar na prefeitura. Então, cada um na sua área de atuação, seja na comunicação, seja na parte administrativa do gabinete, seja na articulação política, essas pessoas vão estar comigo, isso é super natural. O senhor já divulgou várias vezes, né? Em cada entrevista que o senhor dá, o senhor fala de avaliação de nomes, né, que sejam indicados. O senhor não fecha a porta para a indicação, mas já falou muito bem que cada nome o senhor quer avaliar pessoalmente, passar por isso. Que critérios o senhor vai avaliar e qual o tamanho que está esta lista de indicação? Porque eu acho que desde que terminou a campanha até agora, o senhor deve ter sido muito procurado. Olha, Jorge, eu até, talvez uma surpresa, não vou nem falar muito, porque hoje, saído daqui, eles começam a me procurar. Mas tive algumas indicações, sim, e cito aqui, né, por exemplo, uma liderança política que me procurou, disse, olha, eu gostaria de indicar o nome. Eu disse, me passa o currículo. Não, a pessoa é muito boa, me passa o currículo. Primeiro passo, eu quero olhar o currículo, quero ver a formação, quero ver quem tem, se tem essa qualificação para determinado lugar. Depois, um segundo momento, é uma entrevista, por óbvio, uma entrevista, uma conversa, até porque
principalmente se for alguém do primeiro escalão, do secretariado, tem que ter a minha confiança, eu preciso olhar no olho, preciso conhecer essa pessoa. Então esses critérios serão de qualificação técnica, né, de conhecimento. A parte política precisa existir. Também a gente não pode dizer aqui que não, a pessoa tem que ser só técnica. Na questão política, que eu digo de relacionar politicamente. O vereador vai ligar, o prefeito vai ligar, outros secretários, enfim, é um cargo político, é uma função política. Então, nesse sentido político de articulação, de conversa, tem que receber essas pessoas, mas eu não abro mão da qualificação. Precisa ser alguém que tenha as qualidades necessárias para aquele determinado cargo, e até mesmo, daqui a pouco indica para um lugar, mas eu posso ver que tem um perfil para outro lugar, aproveitar aquela pessoa em outro lugar, em outro cargo do nosso governo. Principal promessa do senhor de campanha é a Guarda Municipal Armada, né? Qual é o grau de prioridade do senhor para cumprir essa promessa, né? Já no início do governo, o senhor pretende iniciar esse processo, e o senhor já tem uma definição de como pode ser essa estrutura? O senhor já começou a estudar isso, para aplicar isso? Sim. O que acontece? Hoje nós temos uma guarda municipal, inclusive uma das mais antigas do Brasil, aqui de Santa Catarina, é de Blumenau, a nossa guarda municipal. Mas nós temos hoje agentes de trânsito. Então esses agentes de trânsito, eles não podem atuar vou usar um termo mais técnico para as pessoas entenderem, né? Num policiamento ostensivo. Sabe? Porque não tem qualificação e treinamento para isso. Não podem, inclusive, receber arma de fogo para o seu trabalho. Então a gente precisa adaptar a nossa guarda a uma guarda municipal armada. Mas para isso vai ser necessário um novo concurso público. Então os agentes que estão hoje trabalhando como agentes de trânsito continuarão agentes de trânsito, com todo o conhecimento técnico para atuar, né, na fiscalização do trânsito principalmente. Mas nada impede que esses agentes passem pelo novo concurso, prestem um novo concurso para esse novo cargo dentro, essa nova função dentro da Guarda Municipal. Então é dessa forma que a gente vai fazer. E há a possibilidade de reconhecer então a estrutura, o órgão como Guarda Municipal, mas o cargo, a função daqueles que já atuam não pode simplesmente migrar, receber uma arma de fogo e ir para a rua. Eles precisam passar por um treinamento, primeiro por um concurso, depois por um treinamento que é inclusive feito na Academia da Polícia Civil, lá em Florianópolis, onde eu fiz o meu treinamento para me tornar delegado de polícia, policial civil. E aí só depois disso é que eles podem estar aptos para ir para as ruas, para atuar na segurança da nossa cidade. E isso então, mas nos primeiros dias de janeiro eu já quero chamar a nossa Procuradoria-Geral do Estado para que faça esses estudos, me apresentem a segurança jurídica para a gente fazer e encaminhar isso para a Câmara de Vereadores. Então veja, é um processo que demora um pouco, mas, e principalmente depois demora o concurso público. Um concurso para a Polícia Militar, Polícia Civil, leva mais de ano para ele ser concluído. São várias fases, né? Tem as primeiras provas objetivas, depois as segundas provas, tem até prova oral para a polícia, então, dependendo do caso, esse pode ou não ter. E depois, terminado todo o concurso sem impugnação, homologado, eles vão para o treinamento na Academia de Polícia, que pode aí levar até 6 meses. Mais ou menos. Eu acredito que um formato para uma guarda municipal, uns 6 meses. E aí sim, depois é que a gente vai falar em que eles estão aptos, prontos, nomeados para trabalhar e para ir para as ruas. Então a gente está falando em pelo menos um ano, né, entre todas as provas, formação e homologação final do concurso. O senhor falou sobre rever a estrutura, né, tentar enxugar um pouco. O senhor descarta a possibilidade de criar uma secretaria específica de segurança em Blumenau? Talvez pode unificar uma diretoria na secretaria já existente, que é de Trânsito e Transporte? Isso, eu não descarto, mas para deixar bem claro, não seria um aumento na estrutura. Sim. Como eu vou fazer alguns ajustes, provavelmente diminuir alguma secretaria, aí eu posso ter uma outra secretaria sem ter um aumento. Agora, não de início. A questão da guarda mesmo a gente vai fazer com muita calma, muita cautela, no sentido da segurança jurídica, para que isso, né, seja feito e depois não seja impugnado ou até judicializado qualquer decisão que a gente tomar. Então, tudo essa reforma ou mudanças administrativas é sem aumentar a estrutura pública. Certo. Delegado, uma das coisas mais criticadas durante a campanha foi a distribuição de água aqui em Blumenau, né? O abastecimento de água. O senhor já
já tomou melhor conhecimento da estrutura do SAMAI, a estrutura administrativa do SAMAI, investimentos do SAMAI? Que ações o senhor pretende adotar para resolver esse problema e, além disso, ter uma segurança administrativa, né, naquela autarquia que nos últimos anos, né, apresentou muitos problemas administrativamente falando? Sim, são várias situações, mas primeiro a gente precisa registrar que tem excelentes profissionais lá, servidores, que se falta água em algum lugar da cidade, quando falta, mas na outra parte está funcionando. Isso se deve à boa atuação e trabalho desses servidores também. Isso precisa ser reconhecido. Mas eu quero entrar de cabeça realmente na estrutura do SAMAI. E já determinei isso para a minha equipe. Né? Me tragam todos os números, o que está acontecendo, o que já tem de investimento, o que já está iniciado, por exemplo, a licitação da construção da ETA 5. Tudo isso eu quero saber. E se for preciso, eu vou montar uma força-tarefa. Então, a partir do momento que eu escolher um nome para presidir o SAMAI, né, para dirigir o SAMAI, aquela pessoa que vai ser responsável dentro da autarquia, eu quero estar, e se possível, e se for preciso, na verdade, eu vou estar pessoalmente lá dentro, conversando, sabe, toda semana, e chamar mais gente, colocar mais outras secretarias, se for o caso, porque a gente vai falar de licitação, a gente vai falar de outras situações, de obras, enfim. Eu preciso que todos esses profissionais estejam integralmente alinhados para que a gente consiga dar uma resposta efetiva o mais rápido possível. A gente tem alguns problemas ainda na área norte, e eu trouxe isso na campanha, que são interrupções por conta das obras da duplicação da BR-470. Eu trouxe um dado na época que em 30 dias foram 47 interrupções, e as pessoas estão sofrendo muito com isso. Agora, no meu plano de governo também, e a gente falou muito sobre isso, a gente precisa de mais reservatórios. A gente não pode ficar refém de que uma interrupção pare lá na ponta, a pessoa deixe de receber água. A gente vai ter a questão também da aquisição de caixas d'água para famílias de baixa renda. Eu quero criar uma forma da gente poder ajudar essas pessoas e conscientizar também aquelas outras pessoas que tenham condições, que coloquem mais uma caixa. Eu lembro lá de casa do meu avô, quando ele construiu a nova casa, era uma casa de madeira que pegava enchente, então ele construiu a segunda casa nos fundos do terreno, uma casa de alvenaria mais alta, para a gente não pegar enchente dentro de casa. E eu me recordo muito bem do cuidado que ele teve. Poxa, nós temos uma caixa aqui de 1000 litros, ele colocou outras 2 caixas, né, em cima, na laje. Ele falou, eu não quero mais sofrer, porque daqui a pouco dá uma enchente, dá alguma coisa, a gente vai estar bem abastecido. Então esse cuidado também é importante, levar essa conscientização para aquelas pessoas que for possível fazer isso. Como disse, quem tem condições e quem não tiver, a gente quer ajudar também. Mas os reservatórios públicos são muito necessários. A gente precisa ter esses reservatórios, porque acontece uma interrupção, ao invés da água do centro, né, ou daqui da região do Salto, por exemplo, não chegar lá na região norte, mas lá pelo menos ter um reservatório que consiga abastecer, fazer pelo menos a água chegar na torneira das pessoas. Isso eu não abro mão. Como falei, volto, né, só para afirmar aqui, eu vou entrar de cabeça nisso para que a gente possa ter uma resposta efetiva para a população. Sempre informando. Olha, dá para fazer isso, está acontecendo isso aqui não deu ainda, pode demorar um pouco mais, mas a gente vai ter muita efetividade nesse serviço. E o senhor assume justamente numa época de ano perigosa para isso, né? Que é no meio do verão, a gente vê muitos momentos de chuva intensa, da turbidez na água, gera problema no abastecimento, muito uso da água gera problema no abastecimento. Então, já no início do seu mandato, o senhor pode ter uma dor de cabeça com isso. Alguns adversários do senhor, durante a campanha, afirmavam que há dinheiro, mas há uma falta de investimento por uma má administração na autarquia. Qual o cuidado que o senhor vai tomar na hora de escolher a pessoa que vai comandar essa autarquia? Mais uma vez, eu quero utilizar muito a mão de obra, o conhecimento das pessoas que estão lá dentro. Quero conversar, conhecer e conversar pessoalmente com cada um, para entender aquilo que ela faz lá dentro. Também temos dificuldades no sentido de que eu conversei antes da campanha com um profissional que entende muito da área. Inclusive já trabalhou nas agências reguladoras. Então ele entende muito. Isso me ajudou, me deu até segurança e informações para durante a campanha a gente poder falar, debater o tema. Passada a eleição, eu ganhei a eleição, eu encontrei ele até no dia da Oktoberfest.
e disse para ele, quero conversar contigo, que eu preciso da tua ajuda agora lá no Samar, enfim, né, para mais. Aí ele disse, olha, muito obrigado, mas eu trabalho num banco e recebo de salário R$40 mil por mês. Então, assim, ele não vai largar um grande, né, um emprego desse, um salário, né, tão bom, para vir aqui e colocar o CPF dele a perigo, a risco, enfim, para cuidar, né? Só por amor. Né? Então as pessoas, às vezes de fora, pensam, pô, tem que colocar o melhor profissional em cada secretaria, o melhor profissional do mundo. Eu queria muito, mas a gente tem essa dificuldade também. Prefeito, às vezes a solução não está interna, já não está lá? Sim, por isso que te falei agora no início, que eu quero conversar com cada um, eu não conheço todos, né, ainda pessoalmente. Então eu quero chamar, quero conversar o que é feito, ver o currículo, ver a experiência lá dentro. Quem sabe até a gente consegue, né, trazer ou dar mais responsabilidade para quem está lá dentro já, que tem uma experiência desses anos todos, que sabe o histórico do que tem passado, do que tem acontecido, para de forma técnica a gente decidir e resolver esse problema. Outro assunto muito debatido na campanha, delegado, foi o transporte coletivo, né? Como é que está o conhecimento do senhor nessa questão, nesse contrato que a cidade tem com essa empresa que presta o serviço? O senhor já tem noção de onde é possível melhorar na oferta desse serviço? Porque tem que agradar a empresa, tem que agradar o passageiro e nem sempre isso é possível. Sim, eu tenho acompanhado inclusive algumas ações do atual governo, o prefeito Mário e a vice-prefeita Maria Regina, já aumentando linhas de ônibus e dando mais qualidade, né, como usar ar-condicionado, até câmeras para melhorar a segurança, enfim, isso tudo vem sendo feito. Mas eu queria até deixar muito claro aqui que a gente precisa agradar a população. Então, se a empresa que veio para cá, é claro que ela precisa de lucro. Ninguém vem aqui fazer um trabalho filantrópico, né, para ajudar apenas. Uma empresa, ela veio inclusive de fora, pelo que sei, e se estabeleceu na cidade para ter lucro. Então, com muita responsabilidade. Mas esse contrato precisa ser revisto, porque o equilíbrio financeiro do contrato, ele se desfez, né? Ou seja, houve um desequilíbrio nesse contrato. Antes da pandemia, muito mais usuários diários, depois da pandemia isso caiu demais. E aí ou a prefeitura paga para os ônibus rodarem, porque a empresa não se paga o sistema, ou você aumentaria a tarifa, e isso eu não admito, aumentar a tarifa de ônibus, porque quem paga mais uma vez é a população. Na verdade, quem paga sempre é a população. Se a prefeitura paga uma forma de subsídio, é dos nossos impostos. Ou se a população paga a tarifa, né, sai do próprio bolso. Então a gente tem que equilibrar isso para dar transparência. Por mim, só que nós temos diversos impedimentos legais no Brasil, por mim, nós devíamos ter uma ampla concorrência, sabe? Quem quer, vem aqui, sabe a dificuldade, vê a realidade do município, investe, abre para uma empresa X, para Y, e aí a gente teria essa concorrência, isso seria a melhor forma. O senhor pode rever isso? Eu quero estudar muito essa possibilidade, mas como disse, tem impedimentos legais, legislação federal. Veja, Jorge, olha só o que acontece. Há poucos meses em São Paulo, né, só para citar a dificuldade e até mesmo o emaranhado de coisas ruins que tem na questão do transporte público no Brasil, em São Paulo foi descoberto que o PCC, uma organização criminosa, é que comanda a maioria das empresas de ônibus de São Paulo. Veja que loucura, né? Prisões, diversas prisões lá de integrantes, porque eles abastecem a organização criminosa, né? Então, nesse sentido, por quê? Porque dão exclusividade para essas empresas. Então, quanto mais a gente abrir, e aqui em Blumenau a gente podia ter ônibus menores para acessar as vias mais distantes da cidade, com mais facilidade, e ter mais quantidades, viagens, né? Mais viagens, mais linhas, e porque você precisa tornar o serviço atrativo. Ninguém vai pegar um serviço, a não ser que é obrigado, e aí ele vai lá com o ônibus cheio, vai pagar uma passagem mais cara, e aí não fica satisfeito. Mas é engraçado que em Joinville foi feita uma pesquisa sobre transporte público. E aí 44% das pessoas que utilizam o transporte público desaprovam o serviço, né? Ou seja, pouco menos da metade. Mas 70% das pessoas que não utilizam desaprovam o serviço. Ou seja, elas nem sabem do que estão falando.
sabe? É aquela visão de que não, nada funciona, isso não está bom, mas a pessoa sequer utiliza o transporte. Então a gente precisa ouvir as pessoas que utilizam. Fora a questão das parcerias público-privadas que quero fazer com a exploração comercial até de abrigos de ônibus, dos terminais, dos próprios ônibus. Isso a gente consegue colocar recursos para dentro, a prefeitura deixa de gastar e aí sim a gente consegue dar mais qualidade para os ônibus e sem aumentar essa tarifa, né? Como disse, não admito aumento nenhum de tarifa nesse momento. Delegado, o atual governo tem uma série de obras previstas para avançar na infraestrutura aqui da cidade. Talvez a principal delas seja a triplicação, duplicação da Guilhermiense, SC-108, Pedro Zimmermann, como queiram. Essa obra depende diretamente de auxílio do governo do estado, né? Não avançou muito ainda todo esse processo, justamente por causa dessa negociação. É prioridade de início de mandato do senhor tirar esse projeto do papel, porque resolveria uma parte ali de infraestrutura da cidade na região que mais se desenvolve atualmente, né? Sim, que mais se desenvolve, vai continuar se desenvolvendo. Exatamente. Porque é onde nós temos espaço para a nossa cidade crescer, para a instalação de indústrias, enfim, tudo na área norte, nas Itoupavas. É prioridade, sim. Primeiro que as obras não podem parar, por isso a necessidade dessa equipe de transição avaliar todos esses contratos, porque se precisar daqui a pouco de um aditivo ou de algo que a gente precise fazer, não pode ser pego de surpresa lá no início. Obra cara é obra parada, pode ter certeza disso, né? Então aquelas que estão em andamento, elas já continuam. E essa obra da revitalização da Pedro Zimmermann, vamos dizer assim, sim, ela é prioridade. O município, os recursos próprios, eles já estão previstos para essa obra e o governo do estado vai entrar com as indenizações, né? Então já está em estado avançado aí de negociação com o governo para que a gente possa fazer, inclusive já licitações em andamento, o lançamento das licitações, os projetos já foram todos concluídos, para que a gente possa iniciar essa obra o mais rápido possível. E cobrar, enquanto deputado estadual também, pela conclusão do prolongamento ali da Via Expressa, para que a gente possa ter as duas. Uma não exclui a outra, as duas são importantes, né? São duas obras grandiosas e importantes. Essa é uma pergunta que se faz, né? Afinal, se investe de um lado ou se investe de outro lado? O governo do estado parece que já quer mudar o traçado, né? Desse novo traçado, sim, da SC-108. É uma obra que se arrasta há anos. Uhum. O senhor tem uma parceria muito importante com o governo do estado, né? O que isso pode ser benéfico nesse sentido? Do andamento de duas obras paralelas aí, né? Sim. Prolongamento da Via Expressa de responsabilidade exclusiva do governo do estado. E justamente, agora foi visto que para uma indenização de um lote vai dar em torno de 10%, se não me engano, de toda a obra. É muito caro. Então vão mudar o traçado para que não precise fazer essa indenização. Mas paralelo a isso, como disse, uma obra não exclui a outra, a gente vai continuar e vai colocar em prática as obras da duplicação da Pedro Zimmermann. Essa é prioridade para a gente, mas cobrar que a continuidade ali dessa obra da Via Expressa ela não pare, né? Na verdade, ela parou por conta dessas análises de novo traçado, mas que ela venha os investimentos e o socorro. Isso é prioridade também. Então, esse relacionamento do senhor com o governador, o senhor acredita que pode auxiliar nisso? Que a gente avance finalmente, né, em todo esse processo? Pode sim. Pode, porque eu já tenho conversado com ele a esse respeito e tenho portas abertas também com qualquer secretário, o secretário de obras, o secretário Gerri, o adjunto, o Grando, enfim, todos esses a gente tem muita liberdade para conversar e tratar desses assuntos. Inclusive, por conta da minha atuação enquanto deputado, essa semana quero ver se me reúno também, até para conseguir trazer mais respostas para a comunidade, para a sociedade, de como anda as tratativas dessa grande obra. Isso é muito importante. Lembrando que esse projeto aí da duplicação, triplicação ali da Pedro Zimmermann é por etapas, né? E a primeira etapa que deve começar as obras, previsão ainda de se dar uma ordem de serviço esse ano, é o binário ali da Rua Paris, né? A finalização desse binário que vai ajudar muito o trânsito na Itoupava Norte. O senhor ainda está deputado até o final do ano e temos essas questões todas ainda de avanços, né? O senhor já falou sobre a distribuição dos uniformes.
na rede municipal de ensino. Recentemente aqui esteve o secretário de Educação, Alexandre Matias, que diz que já está se planejando todo o orçamento para que isso seja mantido para o ano que vem. Mas durante a campanha o senhor também falou de ampliar a parceria público-privada. Já está conversando sobre isso? Há espaço para isso? A rede privada tem interesse nessa parceria pública? Tem, a rede privada inclusive tem muito interesse. A gente fez reuniões durante a campanha em que eu firmei o compromisso, porque era o candidato que falava sobre esse assunto bastante. E eles me procuraram até para firmar esse compromisso. Isso tudo, o orçamento está sendo, né, preparado para o ano que vem. E com o retorno agora do Alexandre Matias na Secretaria de Educação, tem feito um excelente trabalho. E aí o que acontece? A gente vai ampliar, né? Muitas vezes a demanda ela é muito rápida e ela acontece em locais diferentes, né? Então, às vezes uma família se muda para cá, ou, né, de Blumenau, mas acontece algum imprevisto e precisa o pai e a mãe trabalhar fora, e aí precisa rapidamente de uma vaga. Até que você vai construir uma unidade ou ampliar, tem essa demora. Então, eu também sempre deixei muito claro, não é que vou deixar de investir na construção de novas unidades ou na ampliação delas, muito pelo contrário. Agora, para a gente suprir essa vaga, hoje são, se não um pouco mais de 1.800 vagas já nos estabelecimentos de ensino privados que a prefeitura compra, ela paga a mensalidade. E os pais estão super satisfeitos. Eu encontrei diversos na campanha que me disseram assim, olha, só não corta isso porque hoje meu filho tem a oportunidade de estar numa escola muito boa, com qualidade, enfim, eles gostam muito. Então a gente vai manter o que tem e vai ampliando conforme a demanda. Isso é uma garantia porque isso faz girar a economia. A prefeitura investe dando essa possibilidade e oportunidade para os pais, para as crianças e adolescentes, e aí os pais vão trabalhar, né, vão melhorar a sua renda e isso vai fazer a economia melhorar do município. O senhor falou do Alexandre Matias, né, e na entrevista aqui ele demonstrou o desejo, se pudesse continuar. O senhor pode aproveitar alguns dos secretários que estão na atual gestão para uma gestão do senhor? Eu não vejo problema nenhum nisso. Como sempre afirmei, eu preciso dar a minha cara, né, e as pessoas que eu converso, para que tenha o governo do prefeito Egídio, né, junto com a Maria Regina. Mas não há problema também em aproveitar aqueles secretários que já estejam principalmente nesse início de governo, né, já estejam com o seu trabalho em andamento, com projetos iniciados e precisam, por exemplo, concluir. Eu vejo assim com muita tranquilidade. A gente não precisa sair trocando todo mundo no sentido de 1º de janeiro está tudo novo. A gente tem uma cidade do tamanho de Blumenau, com cerca de 10 mil servidores, que ela não pode parar. Então não vejo problema algum de aproveitar alguns nomes, essas pessoas irem trabalhando e a gente for daqui a pouco trocando, ou enfim, fazendo aí as devidas alterações que forem necessárias, mas com muita tranquilidade e sempre visando a prestação do serviço público. Quais são as prioridades do senhor na saúde já a partir de janeiro? A gente quer ampliar os atendimentos. Nós vamos colocar nos postos de saúde, por exemplo, a coleta dos exames, né? Os exames de sangue, para ficar bem claro para as pessoas. Né? Isso já era uma demanda desse governo que não conseguiu aplicar, né? A gente colocou no nosso plano de governo, eu conversei com a Maria Regina, ela disse que era plenamente possível da gente colocar isso. Veja, o governo pegou pandemia, pegou isso tudo, né? Sim. Então tiveram grandes dificuldades que não eram previstas lá na campanha, né? Pelo menos. Enfim, então nós queremos fazer esses exames. Eu quero trazer com os nossos servidores, valorosos servidores da área da saúde, sempre uma melhoria no atendimento. Sabe, Jorge, durante a nossa campanha, eu ouvi muito mais do que as pessoas falarem que falta o atendimento, é que o atendimento não foi adequado, não estava humanizado, não foram acolhidas. Então, isso não é só na área da saúde, né? Isso na área da segurança, por exemplo, na delegacia de polícia eu ouvia bastante e sempre tentei trabalhar. Pessoa que vai procurar uma delegacia, um posto de saúde, ela não vai lá porque ela quer. Ela está com problema e precisa de auxílio para ser ajudada. E nesse sentido a gente quer melhorar, quer capacitar esses profissionais, valorizando esses profissionais cada vez mais. E quando a gente fala valorizar, não é só aumentar salário, mas dar qualidade de vida, né? O ambiente saudável para trabalhar, para que eles possam atender bem a população. Isso eu não abro mão. Pessoa que vai procurar
o atendimento, por exemplo, seja num posto de saúde, né, nos nossos ambulatórios gerais ou nas nossas unidades de saúde da família, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser bem recebida, precisa ser atendida por um profissional que esteja ali com vontade, qualificado, enfim, nisso eu não abro mão e já no início do ano a gente precisa fazer isso. Até dezembro o senhor fica na Assembleia, e o que ainda é possível fazer nesse período na Alesc, deputado? Todas as tratativas que eu preciso fazer, apoiando também o governo em eventuais demandas e projetos até o final do ano. Geralmente a gente tem muito trabalho sempre no final do ano, né, com previsões principalmente do orçamento para o ano que vem. Tem as nossas emendas também, trabalhar essas emendas. E veja que importante, eu falava na campanha e até colocar isso para você. Na sexta-feira já recebemos a visita de um deputado federal, Daniel Freitas, nosso deputado federal do PL. Então veja que o Daniel, a importância de ter um prefeito do PL aqui. Ele já me visitou e colocou à disposição. Egídio, estou à disposição, daqui 2 semanas eu quero te receber em Brasília com um pedido de recurso para Blumenau, que eu vou encaminhar emendas e recursos para Blumenau. Então veja como é importante isso. Então aquilo que a gente falava na campanha já está se materializando. Então na Assembleia Legislativa eu já vou fazer também as tratativas que precisarem, mas principalmente o meu acesso e minha conversa com o governador Jorginho Mello, ela continua independente de eu estar na Assembleia, né? Muito mais como prefeito, porque aí eu vou levar pode ter certeza, toda semana, todo mês eu vou estar lá com um projeto novo, com um pedido, dizendo que isso é importante, e o governador Jorginho também agradeceu à população a importância de Blumenau, né, até mesmo politicamente, né, não a importância de Blumenau para o nosso estado, mas politicamente para o governador Jorginho. Nós fomos a cidade que o PL ganhou, nosso partido ganhou, que o Jorginho veio aqui pedir voto na sinaleira para mim, né, veio mais de uma vez durante a nossa campanha, e a maior cidade do estado que a gente ganhou. Então, Joinville a gente já não tinha, Florianópolis também não. Então, Blumenau é a cidade politicamente mais importante. Tenho certeza que isso tudo vai pesar quando o governador precisar fazer ali a divisão dos recursos. Obrigado pela participação do senhor. A Rádio Itaberá está sempre de portas abertas quando o senhor desejar. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, e a gente também está sempre à disposição, principalmente para informar, para levar conhecimento e essas informações sobre a prestação, né, ou a continuidade do serviço público para a população. Um abraço. Um abraço, deputado Egídio Ferrari, prefeito eleito de Blumenau, conversando com a gente.